Então, pessoal, como estão? Olha, hoje eu vou conversar com vocês acerca de recursos de desenvolvimento, ok? No que tange o. Até já falei no que tange. Daqui a nada eu vou falar no que concerne, todavia, porém, de facto. Português daqueles que estudaram muito, mano. Mas vamos embora voltar ao nosso português muangolé, mano. Nosso português muangolé, mano. O importante é que estão a nos entender. Porque esses que estudaram bem e têm o português da ponta, mano, que estão a fazer com o país, mano. Nem já aquele que fala, ah, mano, achá. Mas pronto, vamos voltar no que interessa. Então, vocês têm aquilo que nós aprendemos que é os recursos minerais, certo? E esses recursos minerais são movidos por recursos humanos, né? Porque é o ser humano que movimenta esses recursos minerais a fim de ser um bem social, um bem para todos, né? Um bem para a nossa sociedade. Agora, quando você tem dentro de uma sociedade, não é, indivíduos que investem mais nos recursos minerais do que propriamente nos recursos humanos, no mínimo você vai ter uma sociedade desequilibrada, com muita informação e pouco entendimento, certo? Porque a informação ela precisa se transformar em entendimento, porque quando ela se transforma em entendimento dentro de uma sociedade, ela gera riqueza, ela gera economia, certo? Porque esse entendimento vai ser utilizado a fim de fazer com que esses recursos minerais se tornem riquezas para todos, certo? Então, essa é a questão que vocês primeiro precisam entender. Então, você tem indivíduos, você tem pessoas que dizem que, por exemplo, os africanos não inventaram nada, os africanos não fazem nada. Será mesmo que os africanos não inventaram nada? Será mesmo que os africanos não inventam nada? Será mesmo que os africanos não sabem fazer o uso do seu próprio recurso? Será que não? Entenda uma coisa muito simples daqui que eu vou vos explicar. No que concerne mesmo os recursos humanos. Porque os recursos humanos que eu disse aqui que traz o desenvolvimento através dos recursos minerais. Quando esses recursos humanos são mal geridos, por exemplo, você tem, por exemplo, aqui africanos, muitos africanos que têm um intelecto muito avançado e que têm um entendimento de química, física, biologia, até mesmo a ciência na questão tecnológica muito avançada e que têm dons que, epa, não sei como vos explicar aqui, mas a nossa sociedade aqui não valoriza, a nossa sociedade aqui ignora, a nossa sociedade aqui exclui. Logo, esse mesmo africano que tem aqui esse dom, que tem aqui essa habilidade, o que é que ele vai fazer? Às vezes vai investir em algum dinheiro, vai fazer uma economia, vai ir fora, por exemplo, na Europa, não é? Ou nos Estados Unidos, não é? Ou nas Américas, não é? Então ele vai lá. Quando ele vai lá, faz uma faculdade lá na Europa ou lá nos Estados Unidos, por exemplo, e os americanos vão ver que não, olha, este preto aqui tem uma habilidade, epá, esse está trazendo um desenvolvimento, esse fez uma técnica aqui na tecnologia que deu uma coisa aqui que não vale a pena, olha, nós vamos precisar disso. Depois desse africano que foi lá terminar, não é, a faculdade, não é, e os americanos verem que não, esse aqui tem um potencial de trazer um desenvolvimento para o nosso país. Você acha que os americanos vão deixar que ele volte para a África? Não vão. O que é que os americanos vão fazer? Os americanos vão apresentar propostas, ok? Para dizer assim, olha, não vá para o teu país, não volta para a África, não volta para o teu continente. Por quê? Porque você vai voltar lá no Monte da Valor, a África está desorganizado, o salário que vão dar lá é pouco, lá você não tem segurança social, não tem segurança de saúde. Por que não ficar aqui, onde vamos te dar mais valor e vamos te pagar bem o salário, uma boa casa, vais ter um bom carro. Vamos até dar um laboratório para você desenvolver mais ainda essa tua área. Você acha que o africano vai ficar onde? Claro que vai ficar lá um recurso humano. Ou seja, já é os recursos humanos que a África vem perdendo. A África perde esse recurso que traz esse desenvolvimento, esse conhecimento para desenvolver a África, mas fica lá. Ok? Então você tem na África a perderem recursos minerais, porque todas as riquezas vão para a Europa, vão para as Américas, e você tem recursos humanos, e esses recursos humanos vão para a Europa, vão para as Américas. E agora o que é que você vê? O irmão africano aqui na África, ele vai olhar para um telefone, vai olhar para um girador, vai olhar para um carro, vai olhar para uma tecnologia nova, ele vai dizer assim, olha, poças, o branco inventa, não, o branco mesmo inventa. Porém, ele não sabe, coitado dele, que é o irmão dele africano, que esteve aqui desvalorizado, foi lá na Europa, desenvolveu uma tecnologia, desenvolveu algo na ciência, e os americanos vão publicar, olha, os americanos descobriram mais isso, os americanos desenvolveram mais isso. Eles não vão dizer que o americano é um americano negro, ou um africano, porque ele vai ser registrado como um americano, vai ter nacionalidade americana, logo é americano.
E quando eles dizem que os americanos fizeram isso, qual é a mente que o mundo vai ter? Vão dizer que não, pô, se os americanos inventam. O americano qual? O americano negro ou o americano branco? Claro que a primeira ideia que vai vir na mente do africano e da sociedade no geral é de que não, é o americano branco que inventou. Mas é um preto que foi lá desvalorizado na África. Então, não importa o que os africanos vão fazer, todo o desenvolvimento tecnológico que os africanos vão fazendo lá fora, eles não vão ser levados como um africano que fez, ou como o preto que fez, mas como o europeu que fez, ou como o americano que fez, ok? Mas dentro desses americanos são os negros que estão a trabalhar. Por exemplo, eu vou dizer algumas coisas aqui que os negros inventaram que você não sabia, ok? Hoje, quando a tua roupa tá amarrotada, para você passar o ferro de engomar, eu acho que vocês chamam o ferro de passar, né? Ferro quente de passar, não é? Para meter a roupa justa. Sabem quem inventou isso? Essa foi a Sarah Bonet. A Sarah Bonet que inventou isso. E foi uma negra, uma tua ancestral negra que inventou essa tecnologia, ok? Hoje, por exemplo, quando você sobe no teu carro, estás aí nas estradas para não fazer acidente, tem aí os sinais das luzes, não é? Quem inventou isso? Foi um negro que inventou os sinais que estão a chamar os sinais do trânsito, ou os sinais a partir das luzes. Foi um negro que inventou. Foi o Garrett Morgan, mano. Garrett Morgan, que inventou os sinais de iluminação. Foi um negro. O mundo conhece que foi um negro, não conhece que foi um negro. E mais um outro foi o Frederick Jones, mano, que inventou o ar-condicionado. Hoje estás aí dentro, fazer muito calor e vais ligar o ar-condicionado para refrescar um pouquinho. Foi o negro que inventou isso. Aí tem mão de um ancestral negro, de um ancestral preto. E quem sabe? O mundo não sabe. E o Alexandre Milhas, o teu Alexandre Milhas, que inventou o elevador. Ok? Hoje você sobe, por exemplo, no elevador para ir não sei quanto que andar e queres ir. Foi um negro que inventou. E quem sabe hoje? Ninguém também sabe que foi um negro que inventou, ok? E se você me perguntar aí na área da saúde, mano, se você falar área da saúde, aí mesmo já pronto, não vamos sair daqui agora. Vou te explicar só um na área da saúde. Nem preciso vos falar do Dr. Sebi, nem preciso vos falar do Dr. Sebi. E quem conhece assim, quem leva tanto esses nossos antepassados, nossos irmãos negros que trouxeram tanto desenvolvimento? Ninguém. E por outro lado, tem um outro nosso irmão aqui africano, Maxwell Chikumbuto. Sabe o que ele inventou? Ele inventou uma televisão que trabalha sem ligação à energia e sem ligação e sem bateria. Sem bateria, funciona e liga. Foi um africano que inventou, ok? Mas o que acontece é o quê? É que todos esses africanos que dão tanto na ciência são abafados. E quando pegam esse tipo de conhecimento, essas ciências eles levam lá. Porque primeiro é que eles precisam manter a supremacia ocidental, a supremacia branca. Então eles nunca vão elevar a raça negra no desenvolvimento do mundo. Nunca. E se você está à espera que o branco admita isso, não vai ser hoje. Nós é que temos que conhecer a nossa ancestralidade, a nossa história e o desenvolvimento que nós demos na ciência. É só você ver a lógica. Mas você tem um povo que foi escravizado por muito tempo, não é? E tudo ele mandava fazer. Como é que ele vai ter tempo de criar coisas? É o escravo, é o escravizado que arranjava mecanismos de se facilitar no trabalho e ele inventava coisas. E o branco, quando via, tomava aquela técnica, aprimorava e chamou de quê? De ciência moderna. E depois publica que não foi um branco que inventou. Não foi um branco que inventou. Foi teu avô negro que trouxe muitos conhecimentos científicos na medicina, filosofia, matemática. Foram teus irmãos africanos, mas nós não temos uma proteção, primeiro, proteção política, proteção social, proteção econômica, a fim de nos assegurar quando um preto traz um desenvolvimento que põe a ameaça à industrialização, que explora o universo, que explora as terras. Então nós não temos essa proteção. E nós não temos quem nos apoia, e quem nos acode, e quem nos defende, propriamente dito. Ok? Então vão continuar a trazer a narrativa de que nós não trouxemos nenhuma invenção, mano. Isso é mentira. A maior das invenções utilizadas no Ocidente foram os negros que fizeram. Faça você própria a pesquisa, ok? Faça você própria pesquisa, que são os recursos humanos, que é um dos maiores recursos tirado daqui da África, levado para a Europa, que é os recursos humanos, que é que traz o desenvolvimento para qualquer território. Porque o diamante, o petróleo, a madeira por si só não produz riqueza, ok? Espero ter ensinado alguma coisa. Tamo juntos e obrigado.